Olá, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar aqui falando do nosso curso de segunda fase em tributário do SES. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cecília Monte e vou estar mostrando hoje, apresentando o nosso curso para vocês, tá? O nosso curso, ele vai trazer, já vou abrir um papelzinho em branco aqui, para quem gosta de escrever como eu. Ele traz o assunto de direito material. Então, você vai ter aula de direito material e de direito processual. Se D ficou com processual, tá? Então, eu criei um cronograma para você estudar com base nesses assuntos. Eu preciso saber quais são os tributos, impostos, taxas. Eu preciso conhecer a parte constitucional. E aí você vai estudar todo o sistema tributário nacional do 145 até o artigo 162, que traz os tributos, o sistema tributário. Você vai estudar a emenda constitucional 132 de 23, que não caiu ainda, mas vai cair. A gente vai aprofundar agora, mais do que nunca, o imposto seletivo, o IBS, porque ele vai começar a ser cobrado. Eu acho que eles ainda vão ficar na emenda constitucional, não vão explorar a lei complementar, mas a gente vai estar trazendo também esse tema, já está sendo explorado no nosso curso. A gente vai falar sobre as competências tributárias. Então, quais são as competências da União, dos estados? Tudo que está na Constituição, imunidade, repartição de receita, você precisa conhecer. Quando cair um assunto, você vai identificar imediatamente na sua Constituição, tá? Além disso, a gente vai estar estudando o Código Tributário Nacional, e aí ele tem o livro primeiro, que traz exatamente esse mesmo assunto da Constituição, só que a gente vai pontuar quais são os artigos do imposto de renda, artigo 43, do IPI, de todos os impostos que possam estar caindo na prova, os artigos de taxa, artigo 77, 78, contribuição de melhoria. Então, tem artigos que você viu o nome, contribuição de melhoria na sua prova, você já vai para o artigo 81 do Código Tributário. E aí você sabe que a resposta automaticamente vai estar lá. Ou na legislação de contribuição de melhoria, que a gente também está pontuando no material. Tá? Então, tanto a Constituição, quanto o Código Tributário, quanto a legislação nacional que possa estar caindo na sua prova. Tá? No livro primeiro, a gente tem o Sistema Tributário Nacional, que também a gente vai fazer em conjunto com a Constituição. Caiu aqui, você precisa saber de cada um. E o livro segundo, as normas gerais de direito tributário, a hipótese tributária, fato gerador, as espécies de fato gerador, obrigação tributária, lançamento, quando a questão falar em lançamento, crédito tributário, dívida ativa. Então, toda essa parte, a partir do artigo 96 do CTN até o final, a gente também vai estar estudando a fundo, de forma simples, tá? As garantias do crédito tributário, certidão negativa, então tudo isso você vai aprender. E aí, vista essa parte de direito material, né? O que pode estar no mérito? Além da jurisprudência, eu estou com um material muito bom de súmulas, que a gente vai estar explorando as súmulas que mais caem na segunda fase. Eu fiz um mapeamento das súmulas e vou trazer para vocês, tá? Então, além dessa parte, ó, só para você ter uma ideia, eu vou até mostrar aqui o material novo que a gente vai estar trazendo aqui no nosso curso em relação à jurisprudência. Então, uma súmula que caiu na prova, tá? Como eu disse, eu estou explorando as súmulas que estão caindo e as novas súmulas que possam cair. Então, essa súmula 598 do STJ, ela caiu na prova da ordem. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Então, o que ele disse? A questão dizia que eles estavam exigindo um laudo médico oficial, mas eles já tinham um laudo de outro médico, tá? E aí eles queriam a aplicabilidade dessa súmula.
Então, dentro dessa súmula, dentre outras, eu vou estar também trazendo aí para o nosso curso, tá? Tem uma súmula que foi nova agora, teve uma mudança de entendimento, então depois vocês vão estar, eu vou até lançar no meu canal do YouTube, para quem não me segue, é meu nome, ou então pode ser, você pode me achar pelo meu arroba, deixa eu abrir aqui, igual ao do meu Instagram, e aí eu vou estar arroba mxs. Se botar no YouTube também você acha. E se você for no meu Instagram, no link da bio, você acha. E aí eu vou dar uma palhinha desse material de súmula para você, tá bom? Tá bem legal, tá? Todas as novidades. Eu duvido que tenha lá algo que caia na prova que não tenha no meu material. Isso aí, o material tá muito, muito bem organizado, tá bom? E aí você vai ter isso tudo no nosso curso, tá? Esse material é especial para o nosso curso de segunda fase, aqui do SES, dessas súmulas. Além disso, dessa parte de direito material, toda a jurisprudência, a gente também vai ver direito processual. O que que tem aqui? Eu vou ver quais são as ações que eu posso abordar, que já caíram na prova e as que possam cair. Então, ação declaratória, ação anulatória, mandado de segurança, repetição de indébito, consignação em pagamento. Além das defesas, porque se a questão disser que houve uma execução fiscal, a gente vai entrar com defesa. Exceção de pré-executividade, embargos da execução. Segura que eu vou fazer uma questão com vocês, tá? Para vocês verem como é que a gente identifica. Já vou abrir aqui. E ainda os recursos. Então, a gente vai explorar tudo no nosso curso. E eu vou trazer agora para vocês uma questão para vocês verem como funciona nas nossas aulas práticas essas análises de questões, tá? Eu vou abrir tanto como eu vou apresentar na aula a questão, quanto o modelo da peça, tá? Então, na aula você vai receber material assim. E aí eu vou ler com vocês vão estar assistindo a aula, e eu vou estar aqui lendo com vocês essa peça profissional, como eu vou fazer agora. Então, o que a gente precisa saber? Em 1º de janeiro de 2014, a União publicou uma lei ordinária instituindo uma contribuição de intervenção no domínio econômico, incidentes sobre as receitas decorrentes de exportação de café, a famosa CID. As alíquotas da contribuição de intervenção no domínio econômico em questão são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. Então, alíquotas diferenciadas conforme o estado. De acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento de atuação na área de educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A pessoa jurídica ABC, exportadora de café, inconformada com a nova cobrança, não realiza o pagamento do tributo. Por tal razão, em 2015, a União ajuizou a execução fiscal para a cobrança do valor adimplido atualmente em trâmite na primeira vara de execução fiscal da seção judiciária do Estado X. E aí, primeira coisa que eu quero que você interprete aqui. Eu vou fazer o desenho aqui, acho que dá para fazer. Só terminar aqui a pergunta. Diante desses fatos, apresente a medida judicial adequada para impugnação da cobrança da nova contribuição, expondo justificadamente todos os argumentos aplicáveis. Para a escolha da medida judicial adequada, considere que esta não poderá ser admitida antes de garantir a execução e que o executado foi intimado da penhora realizada há 15 dias. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados na pretensão. Beleza. Professora, eu não sei de nada. Vamos lá. Como é que você vai estudar? Primeiro, falando de direito processual, tá? Em janeiro, então a gente pega as datas. Em 1º de janeiro, a União publicou uma lei ordinária. Então eu vou botar aqui para você entender. 1º
de janeiro de 2014, teve uma lei ordinária com a nova contribuição de intervenção no domínio econômico, tá? Ela ia cobrar dos exportadores de café, a empresa não pagou, e em 2015 a União ajuizou a execução fiscal. Então, a empresa não pagou, e em 2015 a União entrou com a execução fiscal contra essa empresa, tá certo? Se tem execução fiscal e ele quer que você impugne, né, a medida judicial adequada para impugnar, porque é judicial. E se falou em execução, a gente só tem duas defesas. Uma, que não precisa garantir. Ela vai dizer na questão que o sujeito não tinha dinheiro para poder pagar essa execução, que as matérias são comprováveis de plano, não tem dilação probatória. Ele não disse nada disso. Ele disse que ele foi intimado da penhora realizada há 15 dias. Esse aqui, ó, não poderá ser admitida antes de garantia da execução. A única que precisa de garantia da execução são os embargos à execução. Se falou que precisa de garantia da execução e ele disse que o executado foi intimado da penhora realizada há 15 dias. O prazo são 30 dias, de acordo com o artigo 16 da Lei 6.830 de 80, que é a Lei da Execução Fiscal. Então, ele quer dizer que está no prazo dos embargos e que teve penhora. Tá tranquilo, embargos à execução. Agora, como é que eu vou saber que não é mais embargo? Sabe como ele vai dizer? Passaram mais de 30 dias. Tem mais de um mês de intimação. Porque só cabe embargos à execução no prazo de 30 dias. E a exceção de pré-executividade, que seria outra forma de defesa que não é a da questão. Ela não tem prazo. Então, nas questões de exceção, ele vai dizer assim, passaram mais de um mês, mais de 30 dias. Você já sabe que não caberia embargos à execução, porque ele tem esse prazo aí. Então, ele deu o prazo, disse que teve penhora e que não poderá ser admitida antes da garantida a execução, que é o caso dos embargos à execução, do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Então, ele deu todos os meios para você pensar que são embargos. Tá? Lembrando, se não fosse, ia ter passado o prazo mais de 30 dias. É um sinal clássico de prova. E ele ia dizer que não tem dilação probatória, que as medidas são apresentadas de plano, que não precisa garantir porque ele não tem como garantir. Aí você sabe que é exceção de executividade. Tá bom? Então, nós temos aula tanto de embargos de execução quanto de exceção de executividade. Hoje eu escolhi embargos de execução para a gente fazer a nossa peça aqui, tá? Então, vou apagar aqui. Só botei para você ver que tem duas defesas, mas está dentro do prazo, tem garantia, então, embargos à execução, artigo 16 da Lei de Execução Fiscal. Ok, professora. Agora, essa contribuição aí, eu nunca vi, nunca ouvi falar. A gente tem aula sobre os tributos em espécie. Dentre os tributos que você está estudando, a gente tem a contribuição de intervenção no domínio econômico. É uma contribuição especial que está lá no artigo 149 da Constituição. Tá bem? Então, essas contribuições, elas vão ter uma destinação especial. Ela vai ser para atuar na área da educação. Os recursos vão para manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Tá? Então, nós temos 5 espécies de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, que estão no artigo 149 e 149A da Constituição. A CID está no 149, tá bom? Então, ela sempre vai dizer para que foi que ela foi arrecadada. Já vou chamar a atenção para você de um detalhe importante aí. Se é do exportador de café, esse dinheiro arrecadado deveria ser investido em quê? No café. Transporte de café, para instrumento de estímulo, desenvolvimento ambiental nas empresas. Então, não deveria ser para outra área. Se é para manutenção e desenvolvimento de ensino, deveria ser cobrado das empresas que atuam nessa área.
Você entendeu? Então, a pessoa jurídica é exportadora de café. Ela não vai ter que pagar uma CID que tem uma destinação para o ensino. Deveriam ser empresas que trabalham com manutenção e desenvolvimento de ensino fundamental. E não exportadora de café. Porque a destinação tem que ser em relação ao que a empresa faz. Entendeu? Então, de cara, quem estuda com a gente já vê. Exportador de café, uma contribuição que vai para a área de educação, tá errado. Ela deveria, o recurso arrecadado, para a área do café. Se fosse para empresas relacionadas ao café. Mas tem outro detalhe aqui que chama-se exportação. Quando você, nosso aluno do SES, lê na sua prova exportação, geralmente quando se exporta um produto, a imunidade está na Constituição, na exportação, incide o imposto sobre exportação. Mas os outros impostos, contribuição de intervenção no domínio econômico, elas não vão incidir na exportação. E isso o nosso aluno sabe porque está na Constituição, também no artigo 149, só que é no parágrafo 2º. Tá? Isso você já vai ter marcado no seu VADIMEC. Então, ficou aqui bom de identificar. Claro que isso você não vai adivinhar. Vem de um estudo, você vai estudar as espécies de contribuição, como funcionam, e aí você vai ficar tranquilo. Porque caiu contribuição de intervenção no domínio econômico, você vai no artigo 149. Professora, eu vi que as alíquotas, né, dessa contribuição, ó, elas são diferenciadas para Estado. Um Estado paga mais, outro paga menos. Pode? Né? Também não pode. Não é isso? Porque é diferenciado de um Estado para o outro, não. Então, a gente já tem os fundamentos, já tem a peça. Aí, vamos agora tirar os tópicos. Qual é a peça processual adequada? Então, na minha aula, obviamente, eu vou lançar para vocês só as perguntas. Você vai tentar fazer na sua casa. Quando você vai para a aula, você já vem para corrigir, tá? Embargos à execução é a peça adequada. Qual é o endereçamento? Como é que eu adivinho? Está na questão. Primeira Vara Federal da Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado X. Por que federal? Porque é uma lei federal. Então, ao juízo da Primeira Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado X. O autor, quem são as partes? Embargante, pessoa jurídica ABC, embargado a União, que criou a contribuição. Volta. Pessoa, deixa eu apagar tudo aqui. Vai ficar mais bonitinho. Pessoa jurídica ABC, tá vendo aí? É a exportadora de café. Então, ela é embargante, é ela que vai dizer, ei, tá errado. E vai entrar contra a União embargar. E aí, quais são as sínteses dos fatos? Eu copiei para vocês um resumo. Você não vai copiar a questão do jeito que ela tá lá. Você vai fazer um resumo. Isso aqui é só uma ideia de um resumo como ele pode vir para você, tá? Em 2014, a Lei Federal instituiu a contribuição de intervenção no domínio econômico incidente sobre as receitas decorrentes de exportações de café, com alíquotas diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. De acordo com a lei, a nova contribuição serve como instrumento de atuação na área da educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. Ocorre que em 2015 a União ajuizou a execução fiscal em face da pessoa jurídica ABC exportadora de café pela falta de pagamento do tributo. Aí você pode colocar eis os fatos lá na sua prova. Fiz um resumo. Aí você resume na prova no dia, do jeito que você achar mais conveniente, mas lembre-se de não ficar copiando de forma redundante. Já botou que ela não pagou, então você faz uma coisa mais sucinta, mas sem perder o que importa, né? Obviamente. Ok. Agora vamos para o mérito. O que eu vou defender a favor do meu cliente? Fundamento jurídico. Fundamento A. Primeiro, a CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, não incide sobre
receita decorrente de exportação. Ou seja, tem imunidade de exportação, tá? Se você dissesse que tinha imunidade e você já ganhava 0,90, se citar o artigo da Constituição 0,10. Cecília, por que imunidade? Porque toda vez que diz que não vai ser cobrado, não incide algum tributo na Constituição, é imunidade. Se for na lei, é isenção. Então, é uma imunidade de exportação. Quando exporta um produto, só incide o imposto sobre exportação. Você viu contribuição cobrando exportação? E aí, você, nosso aluno, já sabe que estaria no 149, onde estão as contribuições especiais, tá? No parágrafo 2º traz essa imunidade aí. Pode abrir a sua Constituição. Bom? Outro fundamento, lembra que eu falei em relação à destinação dos recursos da contribuição? Primeiro, não pode ser cobrado contribuição de intervenção no domínio econômico sobre receita de exportação, porque tem imunidade tributária, está na Constituição. Segundo, a União ela não pode instituir um tributo que dê preferência ou distinção em relação ao Estado. Tem Estado que ia pagar menos. Lembra que eu disse isso? Tem Estado que ia pagar mais. Então, se você disser isso, já é 070 e o artigo 151, inciso 1. A gente estuda isso nas aulas de limitações ao poder de tributar. Princípio da uniformidade geográfica. Se é um tributo federal, que é uma contribuição, ela tem que ser cobrada igual em todo o território nacional. Na nossa aula de limitações ao poder de tributar, a gente vai estudar o princípio da uniformidade geográfica, e aí o artigo 151, inciso 1, você já teria marcado no código, na Constituição já estava tranquilo. Muito bom, tá? Até agora, essa foi uma prova da ordem. E o outro fundamento jurídico, você já sabe. A contribuição, ela viola a referibilidade, ou seja, se ela é arrecadada do pessoal que produz café, ela tem que ser a correlação, a arrecadação tem que ser para essa área do café. O que ele botou? Que ia para a área de ensino fundamental. O que tem a ver o exportador de café com o pessoal do ensino? Então, não poderia, porque viola a referibilidade. Então, sempre que é uma contribuição, ela tem uma destinação específica, tem que ter correlação entre a contribuição e a destinação. Se é uma contribuição do pessoal do café, tem que ser destinada às empresas, para facilitar a vida das empresas de café. Tá bom? Professora, eu acho que é complicado para mim, porque a gente precisa estudar a parte de direito material. E aí você tem um cronograma, tem aulas que você consegue dar conta até o dia da prova, tá? Você vai assistindo a aula, você vai marcando no seu vadimeco e você tem ele na mão na hora da prova. Então, tributário, ele é muito positivista. Tá tudo lá. Você precisa saber mapear a sua Constituição, o seu código, o seu código tributário, tá? E aí os pedidos. Os pedidos, primeiro, você vai pedir a intimação, a citação da União, se ela quiser se defender. Você vai pedir efeito suspensivo, tá? Vai pedir para suspender a execução fiscal, né? Não serão considerados pedidos de concessão de antecipação dos efeitos da tutela, nem de liminar. No gabarito oficial, você pode pedir o efeito suspensivo. E aí, ó, no nosso modelo, a concessão do efeito suspensivo, artigo 919, parágrafo 1º. Os embargos de execução, em regra, eles não têm efeito suspensivo e ele pode ser atribuído mediante requerimento do embargante, conforme esse artigo aqui. Tá? E eu explico bem direitinho aí no modelo. Ó, nas nossas aulas, vocês vão ver todo o modelo, se for federal, se for estadual, nos endereçamentos, como você vai fundamentar, qualificar, quais são os artigos que fundamentam, ó, fundamento de embargos à execução, é esse aqui, artigo 16, como eu disse no início, né?
da Lei de Execução Fiscal, tá? Em face aqui seria da União, que é quem criou a lei, dos fatos, do cabimento, né? Então, tudo, aí eu boto em vermelho, porque eu estou explicando para vocês o que tem que ter. Na aula eu vou dar todas essas explicações aí para vocês. E o modelo também, você vai ter acesso para saber como fazer a sua peça. Voltando. Então, intimação, concessão de efeito suspensivo, aqui, 919, parágrafo 1º. Você vai pedir a procedência dos embargos para desconstituição do crédito tributário, objeto da execução embargada, que desconstitua esse crédito porque não tem fundamento, extinção da execução, né? E não é admitido o pedido de suspensão do crédito para fins de pontuação neste item. Esse é o gabarito oficial, tá? Então, você não vai pedir tutela antecipada, você vai pedir concessão do efeito suspensivo pelo 919. E você não vai pedir suspensão, você vai pedir a extinção da execução fiscal. Por quê? Porque está cobrando um tributo que não pode cobrar. Né? Então, esses seriam os pedidos aí no gabarito oficial da FGV. Então, gostou? Essa é só uma apresentaçãozinha de uma peça processual, tá? E quero mostrar uma questão também. Então, a gente vai ter aula de resolução de peças, de resolução de questões e aulas teóricas para você saber o que é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, o que é uma taxa, o que é um imposto, para você poder identificar quando cair na sua prova, você ficar tranquilo, tranquila, né? Porque não adianta você pegar, estudar tanto peça e não saber resolver o mérito. Sim, por que não pode cobrar a contribuição? E ficar nervoso ou nervosa na hora da prova. E aí não adianta de nada. Né? Deus me livre. Não é isso que eu quero com vocês. Quero vocês tranquilos e felizes. Ah, isso aqui, estudei. Vou mostrar rapidinho uma questão. P43. Para você ver como a gente pode funcionar em relação à questão, tá? E aí veio essa questão. Eu trouxe a questão 4, B43, porque é uma coisa recente, né? E eu vou ler aqui com vocês para a gente encerrar. A editora ABC Limitada, especializada na publicação de álbum de figurinha, pretende importar da Alemanha milhares de exemplares de novo álbum de figurinha de time de futebol europeu, bem como uma máquina impressora nova. Para realizar o desembaraço aduaneiro, né, a editora fez diretamente a importação, requereu à Receita Federal que reconhecesse a imunidade do imposto de importação e PIS e COFINS de importação, incidentes sobre a importação de álbum de figurinhas de times de futebol europeu e da máquina. Lembrando que a gente tem aula só sobre imunidade, tá? E aí ele pediu, né, diante do cenário, o pedido da editora ABC Limitada em relação a PIS e COFINS de importação, incidente sobre a importação de álbum de figurinha de time europeu deve ser aceito? Você vai lembrar, sendo nosso aluno, que imunidade, lá no artigo 150, inciso 6, quando ele fala de imunidade de papel, livro, de periódico, é de impostos. Contribuição não entra na imunidade. Então, não. O pedido da editora ABC Limitada em relação a PIS, COFINS, importação, incidente na importação de álbum de figurinha do time, não deve ser aceito. Não há imunidade de contribuição. Isso aqui são contribuições previdenciárias para importação. Incidente sobre importação. Por quê? Porque esse artigo aqui, ele diz que a imunidade é de imposto. Contribuição entra na imunidade? Não. Aí, para você nervoso na prova, ele quis confundir você, tá? Ok. Outro detalhe. Em relação ao imposto de importação incidente sobre a importação da máquina impressora. Eita. Gente, não é livro, papel, periódico, é máquina. Não tem imunidade a máquina. Tem o livro, o papel, periódico, é difusão de conhecimento, mas a máquina ela não entra na imunidade. Então, também não tem imunidade. Porque o artigo 150, inciso 6d, fala da imunidade objetiva, é sobre o livro, jornal, periódico, papel para impressão. A máquina
não tem imunidade, tá? Então, nós também vamos estudar nas aulas de imunidade, que essa imunidade, que a gente chama de imunidade de imprensa, né? Que aborda livro, papel, periódico, a máquina não entra. Só entra mesmo em relação ao livro, a difusão do conhecimento. Se fosse o álbum de figurinha, o imposto de importação, aí sim. Mas ele não perguntou sobre o álbum de figurinha, ele perguntou sobre a máquina que vai imprimir. Aí, para confundir você. Então, são esses detalhes que eu quero trazer para vocês, para que vocês não errem de jeito nenhum. Tanto na legislação, né, no conteúdo de direito material, quanto a peça que vai ser abordada e também a parte de jurisprudência. Então, a gente vê, a gente aprofunda o assunto e aí faz exercício, certo? Então, basicamente é assim que funciona o nosso curso. Quem quiser estar assistindo mais conteúdo, tá aqui o meu canal, né, no YouTube, é Cecília Monte, ou então Ceci de Cecília, é MXS, M de Maria, XS, tá? Você bota lá, acha o meu canal do YouTube, também é o meu canal no Instagram, CSMXS, você vai no link da bio e acha também lá o meu canal do YouTube, é só clicar, tá bom? Ainda eu tenho um Instagram que é @2fase, OAB tributário, que eu vou estar trazendo temas para a gente debater da prova, e também tem o meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida, falar comigo, no link da minha bio do Instagram. Então, eu estou à disposição de vocês, junto com o pessoal do SES. O meu curso de segunda fase tributário é única e exclusivamente aqui. Uma instituição que eu tenho a maior alegria de estar fazendo parte. E é isso, essa segunda fase vem com muitas novidades. Esse material de súmula é um material novo que eu estou trazendo para vocês. E eu quero estar aprofundando agora a reforma tributária mais ainda, porque eu acredito que ela venha a ser cobrada nas próximas provas. Nada que você vá se assustar, porque está tudo na sua Constituição. Pode abrir lá, ela está tudo copiado lá na emenda constitucional 132. Então você só vai aprender a manusear na hora da prova, tá? É para isso que eu estou aqui, para ajudar você a passar nessa prova sorrindo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.